te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã, nós estávamos terminando agora, né, o nosso estudo da palavra, certo? E nessa manhã, enquanto eu estava ouvindo alguns louvores, e enquanto eu estava ouvindo, ainda me lembro, e aí cantou a cantora, né, Vaninha, quando ela ainda era pequenininha, né, e ela cantou esse cântico, esse louvor do Salmo 91. E aí Débora, né, achou bonitinho, porque a voz, né, de criança e tal, tudinho, ela cantando. E daí eu vi e fiquei meditando, né, nesse salmo, onde ele, né, assim, traz muito refúgio, refrigério, né, alegria para as nossas vidas. Abra aí, por favor, no Salmo 91 e diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Poderoso. O versículo 1, tá certo? O verso 1, né, porque salmos são cânticos. O verso 1. A primeira coisa que a gente precisa entender que muitas pessoas citam esse salmo, muitas pessoas até que não é até crente, mas coloca, né, a Bíblia aberta, né, assim, como um amuleto desse salmo, né, assim. Mas você precisa entender que essa palavra é dirigida para aquele que habita, não aquele que passa de vez em quando, não aquele que gosta de vez em quando de estar nessa sombra, né, nesse lugar, nessa habitação, mas aquele que mora, aquele que tem aquela residência fixa mesmo, não eu vivo nessa sombra, né, do Altíssimo, no abrigo do Altíssimo, como é que diz? Pagando aluguel, ou seja, não é de propriedade minha, é assim, mas não é minha casa, né? É de aluguel. E aqui diz algo muito maravilhoso que a gente precisa entender, né? Que é aquele que habita neste abrigo, aquele que tem morada neste abrigo, aquele que está, né, constantemente nesse abrigo, se abrigando, ele vai ter alguns benefícios para aquele que está habitando neste lugar, que está morando neste lugar. Ele vai ter descanso. Ele vai, poder descansar, né, assim, não temer, não ficar amedrontado, né, assim, porque ele tem descanso. Quando se fala em abrigo, né, assim, a gente logo entende proteção, né? A gente entende conforto, satisfação, não é? Quem, por exemplo, está na rua e já ouviu, ou viajando, e já ouviu essa expressão, né? Que ao chegar em casa, né, assim, nossa, nada melhor, é bom viajar, mas nada melhor do que chegar na sua casa. Quem nunca já ouviu essa expressão, né? Porque, querido, ter este abrigo, ter essa propriedade, né, assim, traz para as nossas vidas excelente, magnífico benefícios para a nossa vida. Nós conseguimos descansar. Por exemplo, né? Eu estou falando dessa casa que é segura, não em uma casa que, por exemplo, você vai construir, por exemplo, em meio a um barranco, né, uma barreira, ou em meio junto de um rio, que quando a enchente, quando a chuva vem, enche o rio e pode alagar a sua casa. Ou vindo a chuva, se mora, né, num monte, né, assim, e aí quando vem a chuva, as barreiras
cai. Estou falando desse abrigo que é seguro, esse abrigo que traz proteção, proteção contra os perigos, proteção contra a chuva, o calor, né? Qualquer adversidade. Quem tem um abrigo seguro, em um local seguro, e esse abrigo é seguro, ele consegue ter descanso. Nessas chuvas que tivemos agora, eu ouvi uma senhora falando em um bairro aqui, né, de Recife, um bairro que essa senhora disse era a casa dela, não era de aluguel, era a casa dela. Mas ela falou, quando chove, eu não consigo dormir. Eu não tenho descanso em dormir, porque eu fico com medo da barreira cair e a casa vir a desmoronar. Diferentemente dessas casas que construímos em locais impróprios, né, assim, que ainda que é uma casa, ela não te traz segurança. Esse abrigo que é Jesus, esse habitar neste lugar, ele é seguro. Veja aqui o salmo que Moisés fala, esse canto 91, mas veja o que Davi fala, canta no Salmo 24. Ele diz, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Observe que Davi, ao cantar este Salmo 24, ele diz, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Por isso, querido, quando nós habitamos nesse esconderijo, nós habitamos nesta habitação que é o Senhor, nós temos, querido, descanso. Você não fica, né? Eita, e eu estou aqui nessa casa que é do Senhor, mas será que se chover vai entrar água? Será que a chuva vai fazer ela desmoronar? Será que, né, a qualquer momento um ladrão pode entrar porque essa casa não traz segurança, esse abrigo não traz segurança? Diferentemente, querido, de uma mansão, de uma cidade, de uma localidade onde você constrói esta casa, ela não traz, ela não produz em você o descanso que este abrigo, que este lugar que é no Senhor traz em nossa vida. Por isso, quando Moisés, né, faz esse cântico, ele diz o quê, né? Ele diz, tem descanso. Ele tem descanso. Ele tem descanso, sabe por quê? Porque esse abrigo está na sombra do Todo-Poderoso, o Onipotente, que é o Senhor. O Deus que criou toda a terra, que todas as coisas que nela está pertencem ao Senhor, porque foi Ele que construiu, foi Ele que fez. O construtor, né, assim, ele tem uma garantia. A gente vê muito isso quando a gente vê algumas construções que chama-se o arquiteto, chama-se o engenheiro, né, para construir. Ele vai fazer o estudo daquele solo, né, assim, porque não é em todo lugar que nós podemos edificar uma casa, um prédio. Ele tem que ver, eu não sou engenheira, né, assim, mas sei, né, assim, que ele simplesmente faz uma análise daquele lugar, né, se o terreno é bom, se ele pode, se tem sustentação, né, para erguer as colunas. Diferentemente deste lugar, diferentemente desta habitação, ela traz segurança. Quando é um bom engenheiro, quando ele analisa o terreno, ele assina, né, aquela planta de construção, ele está garantindo
garantindo, né, através da sua assinatura, ele está garantindo que esse prédio, né, se construído nesse local, se utilizados bons materiais, ele não vai vir à ruína. Ele traz uma garantia. Mas, e por isso nós entendemos, querido, que quando o Senhor diz que nesse lugar, nessa habitação, você tem descanso, você tem paz no Senhor, você está bem abrigado, né, protegido de todo o mal. E aí, quando você lê o que o cântico diz, né, assim, quando você continua lendo o que o Salmo diz, ele até diz assim, olha, 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. Por quê? Porque esse abrigo tem segurança. Esse abrigo, ele te livra da peste perniciosa, né? Da mortandade que assola ao meio-dia. Né? Assim, ele diz, olha, você pode pisar, né, na serpente. Né? Ele começa a falar algo muito tremendo, maravilhoso, porque isso é uma oração, uma declaração, um cântico que você só pode realmente cantar, né? E se apropriar quando você está nesse abrigo, né? Assim como um engenheiro, ele assina aquela obra e garante que você tem proteção, né? Que aquela construção é apta para você morar, de você estar seguro, de você estar abrigado. O autor deste abrigo, o autor desta construção, ele garante que quando você está neste abrigo, quando você está habitando neste lugar, na presença do Senhor, você tem descanso, você tem paz, você tem segurança, você tem proteção de Deus. E ainda, querido, você verá, né, assim, o Senhor agindo, fazendo, mostrando todas essas benefícios que traz esse abrigo, que traz esse abrigo. A gente vê, né, é muito difícil aqui, né, assim, só quando tem essas chuvas, mas vemos muito no sul, né, assim, quando no tempo muito frio, né, existem abrigos que aquelas pessoas de rua vão para se abrigar do frio, se proteger do frio, da chuva. Abrigos que você muitas vezes vai para lá, você tem o café da manhã, ou seja, o alimento. Só que esses abrigos, eles não são habitação dessas pessoas, não são as casas dessas pessoas, elas passam por esse abrigo. Por isso que a palavra de Deus é tão poderosa que mesmo essas pessoas que passam, que olham, que meditam, que diz essa palavra, elas têm, né, momentaneamente mesmo, né, assim, porque elas simplesmente passam. Elas passam nesse abrigo. Elas não têm moradia nesse abrigo, mas aqueles que habitam, aqueles que moram, aqueles que estão nesse abrigo, ele tem descanso, ele tem proteção. Nós não ficamos desesperados contra as guerras, contra os ataques, né? E a gente pode ficar descansado. E foi algo que Deus falou enquanto eu ouvia, né, essa canção dessa cantora, né, ainda quando pequena, né, ela cantando, e aí quando eu vi, e aí o Senhor falou no meu coração, ó filha, você que habita, você que mora, né, nessa habitação, descansa, não se preocupa não, não fica amedrontado, não fica, né, preocupado com nada. Sabe por quê, filha? Porque eu garanto, o autor desse abrigo, o autor dessa construção, o autor desse lugar, né, assim, eu garanto descanso, proteção, né, contra todos os ataques
inflamáveis do maligno, contra toda, né, artimanha do adversário. Ele diz, você está protegido. Descanse no Senhor, confie no Senhor. Sabe, esse abrigo traz segurança, traz paz para nós. Não é uma coisa, a gente vê muito isso, né, em pessoas que, por exemplo, usa, amém, Dedé, né, Dedé, você vê muito pessoas, né, assim, que, por exemplo, estão, né, assim, em casa alugada, né, e aí eles dizem o quê, né, você já ouviu essa expressão das pessoas dizer assim, eu não tenho segurança, né, se eu vinha morrer, né, como vão ficar os meus filhos? Porque a casa não é minha, é uma casa alugada, mas nessa aqui, ó, nessa habitação, você tem segurança. Você simplesmente, se você habitar nessa moradia, se você habitar neste lugar, você tem descanso. Você não fica preocupado com o dia de amanhã. Você não fica preocupado com os ataques, o que vai acontecer ou deixar de acontecer. Você consegue ter segurança. Por isso que Moisés, ao experimentar tudo que ele passou, né, assim, caminhando, conduzindo o povo, ele pode fazer esse cântico e ele ter dito, essas promessas são para aquele que habita nesse esconderijo, na sombra desse Deus onipotente, desse Deus poderoso. Ele tem garantia de descanso. Ele não fica aperreado, né? Se chover, será que eu vou me molhar? Se chover, será que vai inundar a minha casa? Se chover, será que vai cair a casa? E eu vou ficar desabrigado? Não! Quando a gente habita nesse esconderijo, quando a gente habita nessa habitação, a gente não tem medo, né? Eita, e agora a inflação está enorme. Como é que eu vou viver? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou fazer? Não, querido, você tem descanso. Você tem descanso. Por isso, querido, nessa manhã, quando Deus, ao vir, né, para o trabalho, escutando esse louvor, Deus falou muito ao meu coração. Ei, filha, fica tranquila. Pode descansar, porque você está num abrigo seguro. Nesse abrigo, querida, filha, você tem descanso. Você tem a minha proteção. Você tem o meu favor. Você tem a minha provisão, filha. Não precisa você ficar preocupado com o clima, com os ataques. Você não precisa, filha. Porque eu te protejo, eu te guardo, eu te livro. Pode ficar descansado. Ninguém pode atingir esse abrigo, porque eu sou esse escudo de proteção. Você está sobre o meu abrigo. Você já ouviu também a expressão de alguém, né, assim, que deixa o filho ou alguém na casa das pessoas e a pessoa diz assim, está sobre a minha responsabilidade, está sobre o meu teto. Então você não pode pegar, você não pode fazer, porque eu tenho responsabilidade. A pessoa veio, eu tenho essa responsabilidade, tá aqui morando comigo, né? Tá aqui. Então, querida, nessa manhã, a palavra de Deus para você, primeiro, você tem que não só passar, como, né, essas pessoas de rua que visita esse abrigo. No tempo de chuva, no tempo que você está precisando, aí você vai para esse abrigo. Né? Vai lá para esse abrigo, porque esse abrigo é seguro. E você até sabe. Deus não quer que você seja indigente, que você seja inquilino, né? Temporário, de aluguel. Não, querido. Deus quer que você habite. Essa promessa é para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Ele quer que você
habite neste lugar. Tenha moradia fixa. Não seja um andarilho, né? Ah, eu vou para esse abrigo, pastora, quando eu estiver precisando, quando eu estiver necessitando de algo, eu sei onde ir, um abrigo seguro, porque eu conheço a palavra, conheço que esse abrigo é seguro, mas eu não quero morar lá, eu quero ir só quando eu estiver precisando, quando eu estiver necessitando de algo. Não, querido, essa palavra Deus está dizendo para aquele que habita, aquele que mora. Aquele que mora tem descanso, sabe? Aquele que mora nesse abrigo pode se levantar o que for, situações financeiras do país, situações econômicas, você tem descanso. E as pessoas de fora que não habitam neste lugar ficam sem entender como. Não, a pessoa é muito demente. Porque não fica aperreada. Sabe por que você não fica aperreado? Porque você sabe que esse abrigo traz descanso para você. Traz refrigério, traz proteção, traz segurança para a sua vida. Portanto, nessa manhã, né, seja um agente abençoador, né, assim, você, né, que me segue aí, né, essa live vai ficar salva, né, assim, para quem entrou depois, né, e seja um agente abençoador. Esse é um convite para pessoas que não habitam, só passam, só vão para esse abrigo quando está precisando. Essa é uma palavra para essas pessoas. Essa é uma palavra para pessoas que habitam, né? E que muitas vezes estão preocupados com tantas coisas. Ei, se preocupe não. Fique descansado. Porque você, o Todo-Poderoso, Ele cuida de mim, cuida de você. Você que habita nesse lugar. Você que mora neste lugar. No lugar, né, que o Senhor preparou. O Altíssimo, esse abrigo. Você está lá morando. Pode ter descanso. Você não precisa ficar aperreada, você não precisa ficar preocupada. Fique não, querido, descansa. Agora, se você só passa por esse abrigo, né? Assim, essa palavra é de um convite a você vir morar nesse abrigo, para verdadeiramente você ter paz, ter descanso, né? Assim, vem para Jesus. Vem para este abrigo, este lugar, essa habitação onde há segurança. E para você que já mora nesse abrigo, que já tem o Senhor como refúgio da tua vida, né? Descansa. Por que você está inquieta? Por que você está preocupada com tanta coisa? Não precisa. Esse é o lugar seguro. Esse lugar é um lugar seguro, onde você pode descansar sem preocupação, porque o Senhor está cuidando de você. Que Deus muito abençoe. Um beijo no coração. Tenha um excelente dia, né? Que o Senhor possa estar abençoando, né, a sua vida e que você possa, né, ser esse agente abençoador. Pode ir lá no canal, né, Unidas no Senhor 2, né, assim, lá no YouTube, você vai encontrar essa ministração, né, hoje eu tive que fazer aqui no meu privado, né, assim, mas temos também lá no Instagram, né, Unidas no Senhor. Você pode ir lá, né, assim, e você vai encontrar também mensagens, cultos. Que Deus abençoe, né, assim. Obrigada, Ivanilza, né, assim, que tá aí dizendo, né, que a palavra foi maravilhosa. Deus abençoe, né, a cada uma, né, Camila, pastora Cris, né, que tá aí, né, falando, né, ouvindo. Obrigado, né, assim, por a companhia de vocês. A gente estava agora no culto, já voltou, né, assim, entrou uma outra pessoa, Jeane, né, amém, que Deus abençoe, né, assim, eu recebi o seu recado, viu, por Andréa, né, assim, que
você estava com saudade de ouvir, né, essa mensagem. Eita, agora eu fiquei mais nervosa, né? Entrou aí, né, o apóstolo, né, assim, que Deus abençoe, tá certo? Que você possa meditar nessa palavra e receber nessa palavra. Obrigado a todos que entraram, né, que fizeram essa companhia, tá certo? Deus abençoe, que essa palavra que é viva, que é eficaz, produz na sua vida, né, assim, fruto de crescimento, né, de você descansar nesse Deus que cuida de você, nesse Deus que tem responsabilidade com você, nesse Deus, sabe, que Ele está pronto, né, assim, para te proteger de todas as coisas. Tá bom também, Jeane. Muita saudade de você, querida. Né? Um beijo no coração. Né? A minha irmã Dedé também, né? Que entrou aí. Obrigado, né? Acho que indo para o trabalho, mas entrou. Obrigada pela sua companhia, tá certo? Um beijo no coração, né? Que você possa meditar nessa palavra. E se você, né, por algum motivo, né, nessa manhã, né, mesmo habitando neste lugar, mas por algum motivo você estava inquieto, né, assim, o Senhor diz para você: descansa, filho, descansa, filha. Você está no abrigo seguro. Nesse abrigo você tem proteção. Fica tranquila, né? E se você que ainda não mora neste lugar, nessa habitação, é um convite para você. Corre para esse lugar, né? Para essa habitação, né? É onde o Senhor Jesus faz morada e quer que você more também lá. Deus abençoe. Um beijo no coração.